Olá, olá, o pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é a dona da sua história. O intuito deste podcast é a gente resgatar toda a preciosidade, tudo que a gente tem na nossa história que ficou lá atrás e que muitas vezes a gente não valoriza e a gente esquece. Que as respostas que a gente busca estão todas dentro de nós e também na nossa história. E hoje, quem veio contar um pouco da sua história, eu falo para vir aqui, né? Eu convido as pessoas e algumas falam que não. Mas quem vem contar aqui, porque realmente valoriza a sua história e tem coragem de assumir tudo que foi vivido e de vir aqui e deixar um legado. E hoje eu vou falar com a Vera Santos. A Vera, ela é empresária, ela é mãe. Ela colocou assim: eu sou filha amada de Deus. Ai, que coisa mais linda. Tem coisa melhor do que a gente ser filha amada de Deus? Ela é palestrante, mentora de empresas para o processo de sucessão e liderança em contabilidade. Vera, minha querida, muito obrigada por você ter aceito participar aqui do Pode Contar. Microfone é seu, minha querida, seja muito bem-vinda. Sol, minha querida, eu que agradeço o convite. E eu já gostei do nome do podcast. Eu já começo elogiando o nome. Pode contar. Gente, existe libertação maior do que você poder contar a sua história, É que é bom, né? única, é Hum, sagrada, é sua. é. Então, por ser sua, é sagrado, o seu sagrado. E quando a gente vem aqui, diante de uma plateia, quando eu estou palestrando, ou quando eu estou aqui participando de podcast, já participei de vários, sempre estou participando, e poder contar o meu sagrado, que é a minha história, para mim é uma alegria. Então eu agradeço você por essa oportunidade, pela oportunidade de contar um pouquinho de mim, compartilhar o que Deus fez na minha vida. Eu comecei essa apresentação que você me pediu falando isso, falando que eu sou filha amada de Deus. E isso já começa o início de uma história. Ah, é tão bonito isso que você E- traz, porque quando faz uma mini bio, né, de quem é você, e a grande maioria acaba indo para esse lado mais profissional. E antes da gente ter um CNPJ, a gente trabalha como profissional, por trás aqui tem um CPF. E como você traz, né, se a gente não Sim, se sente filha amada do Criador, né, de algo maior, a vida ela vai ficando sem graça. E uma palavra que você trouxe que eu achei isso. muito bonito, nunca ninguém tinha falado isso, né? A nossa história ela é sagrada que a gente é filha de Deus e a nossa história é única, então ela precisa ser honrada. Sim, com certeza. Você estava dizendo, né? Quando a gente não traz isso, a gente fica sem graça. Eu chamo isso de fica sem sentido, porque na verdade nós fomos criados para o sentido. Então, nós podemos encontrar sentido, Viktor Frankl, eu sou logoterapeuta também, né? É a abordagem de Viktor Frankl, que é o sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu a 4 campos de concentração e trouxe um grande conhecimento para nós de superação. E ele dizia isso, que nós precisamos encontrar sentido. Muitas aqui que estão nos acompanhando, muitas pessoas que vão nos ouvir, talvez esteja passando por este momento, um momento de não encontrar sentido. Talvez você esteja passando por um sofrimento, passando por uma provação, uma perda, e você não consegue encontrar o sentido. Viktor Frankl fala isso, que justamente o sentido está presente e a Uhum. gente precisa encontrar esse sentido. Encontrar o sentido no trabalho, encontrar o sentido nas conexões de família, encontrar o sentido no nosso chamado, no nosso propósito de vida. Eu vou contar um pouquinho também sobre um processo de transição que eu fiz também na vida que fez muito sentido para mim, estou no meio desse processo, inclusive. E encontrar sentido é o que nos faz, assim, ter energia, sabe? Ter Uhum. força, é o tal do porquê, né? O É. porquê eu faço isso. Quem tem um para quê, um porquê, quem tem um porquê, enfrenta qualquer forma, né? Eu não me lembro a formulação da frase aqui, ó, Mais ou certinho. menos, se você não tem um porquê forte, É, você não tem sentido e você não levanta. Porque assim, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas essa vontade ela é meio apagada. Quando você tem é, né, um porquê muito forte, é. né?
você Sim, ganha esse sentido e os desafios da vida, que são vários, né? Todo mundo tem, enquanto estamos aqui a gente tem, é. eles não começam a ficar grandes, eles Isso. começam a ficar mais leves de serem, de serem superados. Sim, sim. E é o tal do copo, né? A gente tem aqui um copo. Tá enxergando o copo? Bom, A situação é assim, depende da maneira como a gente vê o copo, né? Tem gente que vê de um jeito, tem gente que vê cheio, tem gente que vê metade. Então, e isso, gente, isso não é filosofar, tá? A gente está conversando aqui, mas isso é vida. Eu, eu passei por um processo difícil de separação, divórcio. Há 10 anos atrás, fui casada por 17 anos, por mais de 22 anos de relacionamento, tive dois filhos, e num dado momento, de forma assim, sem aviso prévio, sem aviso prévio. Eu digo assim, sem aviso prévio, mais ou menos, né? Porque hoje a gente olha de fora e diz assim, a vida sempre mostra algo sempre dá para sinais, nós, né? dá sinais. E a gente, muitas vezes, vivendo no automático, não para ver, aquela sutileza dos sinais que a vida vai nos trazendo. E aí, se a gente não toma providência de ver que a vida não é o automático, que a gente precisa viver realmente com um olhar atento, um olhar empático, até para nós mesmos. O que acontece, uma hora, ela faz você resolver de uma forma ou de outra. E eu passei por um processo de divórcio bem difícil há 10 anos atrás. Estava entrando nos 40 anos, né? Hoje já vou fazer 50. E foi bem complicado para mim, bem difícil, mas eu costumo dizer assim que a gente só cresce na dificuldade, né? Só faz sentido para você isso? Pois é, o ser humano, né? A gente tem duas formas de aprender, né? Pelo amor e pela dor. Mas, É, infelizmente, nós ainda, né, nessa existência, nessa dimensão que nós estamos, a grande uhum, maioria, diria que acho que quase 100% acaba aprendendo pela dor. verdade. E assim, eu pude parar, olhar primeiro para mim. Porque a dificuldade que nós temos, e principalmente as mulheres, que são arrimo de família, que são aquelas que protagonistas da própria vida, ou aquelas que têm a sua menina interior machucada, e aí tem aquela necessidade de controlar tudo e acaba esquecendo de cuidar da própria vida, cuidar dela mesma. E vai vivendo no automático, vai vivendo de forma assim, muito automática mesmo, automatizada, sem pensar, sem analisar, sem refletir. E nesse momento foi um momento bem difícil para mim, eu confesso, não sei se alguém aqui que está nos ouvindo está passando por esse momento de luto profundo, momento de autoestima cai, né? De forma muito drástica, você não se vê como alguém de valor, você não se vê, você não vê nem você bonita, né? Você vê que você é a mulher mais feia do mundo. Se tem outra mais feia, você não conhece, que é você. É, É que assim que é você igual se vê. o espelho lá da Branca de Neve. Existe alguém mais bonito do que eu? A gente olha, não existe alguém mais feio do que eu? Não é possível. Exato, O espelho de uma forma contrária. E a gente tem, nós mulheres, a gente tem muito esse inconsciente coletivo, né? A gente foi muito educada para a gente estar sempre não servir. Eu tenho que estar sempre isso. servindo alguém, sempre servindo o próximo. E aí eu vou me deixando para trás, vou me É, deixando, aí acontece alguma coisa com a vida de, acorda, filha, você tem que é. ser a primeira da sua lista. E você falou isso, eu me lembrei do que diz o livro sagrado, né? Diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E essa parte, como a você mesmo, às vezes é negligenciada. E a gente precisa amar como a gente ama a gente. Mas a gente ama a gente? Será que a gente cuida da saúde da gente? Será que a gente cuida da Verdade. saúde emocional, da saúde espiritual, da saúde física? Saúde intelectual, da saúde social. Será que nós cuidamos dos pilares que sustentam a nossa vida?
Será se nós cuidamos? Ou será se a gente fica sempre naquela que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre aquela questão de fuga Luta e e luta, fuga. né? É, Luta e fuga. Então, muitas vezes a gente começa o dia. Antigamente eu começava assim, começava o dia já em processo de luta. Pulava da cama, já abre a internet, já vê notícias, já vê o que não gosta, já vê. E a gente esquece de nos conectarmos conosco mesmo, com a gente, com o nosso interior, com aquilo que está na nossa essência, no nosso coração, onde habita o sentido supremo, que cada um, eu chamo de Deus, eu chamo de Deus Pai. Então, hoje eu já faço uma experiência diferente. Então eu acordo, primeira coisa que eu faço, depois, né, tomo meu café de forma contemplativa. Hoje eu tomo café de forma contemplativa. O que é a forma contemplativa? Você pode olhar para o alimento em atitude de gratidão. Você tem um alimento, não é isso? Que nutre o seu corpo, que vai te dar energia para o dia que virá. E exatamente. aí, na sequência, eu já faço o meu momento de meditação cristã, onde eu me conecto com o meu sagrado, conecto comigo mesmo, conecto com Deus Pai. E aí a gente faz assim um alicerce. Eu digo que é um alicerce para a gente construir em cima o que precisa ser construído. No passado, eu confesso que eu construía sempre o meu dia pelo telhado, né? Imagina só, você começa a construir pelo telhado, e aí, Não tem sustenta? arrimo, não sustenta. Exato, não se sustenta. Então, voltando um pouquinho da minha história, foi assim. Eu vivi realmente assim, bem, um processo de luto bem profundo, mas sempre de pé, porque tinha dois filhos para criar, né? Eram adolescentes. E graças a Deus eu pude sair desse processo de luto. E eu digo assim que hoje eu digo com toda clareza que o que me proporcionou sair desse processo e me tornar uma mulher muito melhor, primeiro para mim, muito melhor para mim, e depois, quando você é melhor para você, você se conecta com a sua essência e naturalmente você é melhor para o mundo. Você é melhor para sua Exatamente. família, você é melhor para as pessoas. As pessoas colhem os frutos de uma conexão sagrada que você estabelece com você mesmo e com Deus Pai. Uhum. E aí eu vivi esse processo assim bem no começo muito rancoroso, a gente fica assim com raiva, com, sabe assim, eu não gosto nem de falar a palavra ódio, porque a palavra ódio acho que é até ruim da pronúncia, né? Acho que é até É uma pronúncia pesado. Porque assim ela tem ruim. uma energia muito, É, ela tem uma energia muito é, densa, né? Muito, muito baixa, muito pesada. E, Vera, assim, né? isso. Normalmente, as pessoas que vêm aqui no podcast começam contando a história e vai para aprendizado, né? Você fez uma coisa tão Uhum, bonita, você tá trazendo primeiro o seu aprendizado, para depois trazer isso. a sua história. Se Sim. você não era essa pessoa que você é hoje, centrada, que faz essas conexões com Deus, sabe quem você é, toda essa coisa do seu sagrado como pessoa, como é que você chegou nesse lugar? É pela dor, né? Eu cheguei pela dor e eu vou te dizer uma coisa muito importante. Como é que eu saí dessa situação rancorosa? Foi uma palavra que para mim faz todo sentido e eu gosto de disseminar essa palavra, eu gosto de falar toda vez que eu sou questionada e que eu tenho oportunidade de dizer. Eu saí desse lugar pelo perdão só. Eu sabia do perdão, da importância do perdão de forma teórica. Eu acho que todos Uhum. nós sabemos, né? Lemos em algum lugar, ouvimos em algum lugar a importância do perdão. Mas quando a gente precisa colocar em prática, é sempre muito custoso, é sempre muito difícil. Então, para mim, o perdão, ele foi a somatória de duas coisas. Primeiro, a decisão porque eu chorava muito, era muito difícil, mas eu conversava com Deus nas minhas orações e dizia assim: Meu Pai, me ensina a perdoar, me ajuda a perdoar. Então, eu digo assim que é a soma de dois fatores. Primeiro, a decisão. Você Uhum. precisa decidir, né? Precisa decidir. Tudo começa pela decisão. Então, primeiro pela decisão e depois pela graça, a graça divina. São Tomás de Aquino tem uma frase que diz assim, que a graça sobrepõe a natureza. Então, muitas pessoas
costumam falar assim: ah, mas imagina, é muito difícil, imagina, eu não vou conseguir, imagina. De fato, eu penso que você sozinha, com as suas próprias forças, talvez não consiga mesmo. Mas, talvez não, acredito que não consiga mesmo. Mas quando você toma uma decisão, tudo, já viu aquela frase que diz assim: o universo conspira a seu favor? É O isso. universo conspira a nosso favor. E você trouxe uma palavra que é muito importante, né? Decisão. Você sabe que todo início de ano, né, eu faço meu planejamento, eu, para mim, né? Faço carta para o Uhum, universo, das coisas que eu escolho para o ano que vem. E sempre tem uma palavra que eu coloco para aquele ano. E esse ano a minha palavra foi decisão, menina. E olha como a gente é legal. testado quando a gente precisa decidir alguma coisa, na verdade. Verdade, Decidir verdade. perdoar, decidir viver, decidir olhar o copo cheio, decidir sair do lugar da vítima, decidir olhar o sagrado em mim. Tudo vem nessa palavra. Sim, Decisão. mas olha, você falou uma frase muito importante, que eu acho que faz toda a diferença nesse contexto, sair do vitimismo. Porque quando a gente passa por qualquer situação difícil, até quando você é injustiçado e quando você passa por isso, você sai do vitimismo. O que é sair do vitimismo? Assumir o protagonismo da sua vida. Tá, aconteceu. Posso evitar o que aconteceu? Não, já aconteceu. Então, se já aconteceu, o que é que eu vou aprender com isso que aconteceu para eu melhorar, para eu transformar isso em algo muito positivo? Aí sim, quando você sai desse lugar do vitimismo e assume o protagonismo da sua vida, isso não é teoria, a gente ouve muito falar sobre protagonismo, e quando você Uma palavra não passa por bonita. isso, você acha que é um clichê. Ah, é protagonismo, protagonismo. Mas, gente, protagonismo, na verdade, para mim, protagonismo são duas coisas. Primeiro, é sair do vitimismo. Você sai do vitimismo, olha, eu fui, ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Quando você sai desse vitimismo e você olha para você, peraí, mas eu também errei. Peraí, mas eu também vi a minha participação, a minha parte. E você vê, quando você vai para o protagonismo, você não coloca no outro a responsabilidade da mudança que só você pode fazer. Você traz para Foi. si, né, o que aconteceu, né? Porque quando tem um relacionamento, tem duas partes, né? Então não tem só um aí. Sim, É dos dois sim. ali. Como você falou, né? Você foi vivendo no piloto automático. Como é que você percebeu que você estava nesse piloto automático, velho? Quando esse relacionamento acabou, eu não sabia nem que estava acabando. Ou seja, eu não estava atenta, né? Não estava Ele atenta. chegou, era seu marido, ele chegou e pediu o divórcio. Ele foi embora um dia. Ele foi embora, teve um pequeno desentendimento, assim, coisa totalmente natural num relacionamento, e ele simplesmente foi embora. Foi embora e disse que a relação estava desgastada. Depois, lógico, que a gente foi entender que tiveram outras situações, que nem vem ao caso, porque não vai agregar tanto. Mas, simplesmente, aí eu percebi, nós estamos no piloto automático, não percebi nem que o meu casamento estava acabando. Entende como que é a questão? E isso, eu estou falando de um relacionamento. Mas quando a gente coloca isso para outras áreas da vida, será que a gente está percebendo que o que está acontecendo, a educação dos filhos, por exemplo? Será que a gente está percebendo que o nosso filho precisa de um olhar empático para a necessidade desse filho? Ainda mais Porque hoje em será que a dia, gente. né, Vera, que hoje, né, essa questão, ai, tô cansada, tô estressada. A mulher tá sempre muito nesse servir, então como a gente quer sempre estar servindo para ser amada, para Uhum. ser vista, então a gente acaba se sobrecarregando. Que é aquilo que você trouxe no Sim, início, né? Então eu quero controlar tudo, está tudo no meu controle, então eu me sinto, entre aspas, né, me sinto segura. Claro que a sim, grande maioria faz de forma inconsciente. E aí eu vejo muito, a gente vê muito, né? O quanto que tudo, né, hoje virar tudo por conta dessa tela. Então, é, não existe quase muito diálogo entre a família, né, de uma forma geral, e tudo sim. vira esse piloto automático de novo na educação dos filhos. Exato, exato. E foi nesse momento que eu percebi. E assim, depois que eu consegui me libertar dessa cadeia, que eu chamo de cadeia, que é o lugar onde você se faz de vítima, onde você tem todo esse sentimento ruim de ressentimentos, até uma raiva, que tudo isso, gente, o sentimento é para ser sentido, não é para ser negado, é para ser sentido. Mas até que dia?
Até que dia você vai ficar no processo de luto? O luto, ele precisa ser vivido. É necessário que seja vivido, mas é necessário que você dê pequenos passos para sair desse lugar. O que muitas vezes eu vejo acontecer são as mulheres, os homens, as pessoas em geral, ficar no lugar do vitimismo, ficar no lugar do luto, alimentar esse luto. Você entende? Então, isso é que é muito ruim. Não é passar pelo sentimento, porque os sentimentos eles precisam ser sentidos, você não pode ser negado. O luto precisa ser sentido e vivido. O que não pode é viver no luto e fazer do luto o seu lugar de estadia, o seu lugar de morada. Isso É. não. Eu falo, o Isso, passado é um lugar de a gente ir lá, olhar, trazer e voltar. Não é um lugar de. É um lugar. Tem uma frase mesmo que eu vi é mais ou menos isso. Então, luta é um lugar de você ir lá e revisitar, não é um lugar de você morar. exato, E a gente está exato. morando lá no passado. E Sim. aí, E olha, eu falo muito disso, né, para as minhas alunas, nas minhas mentorias, o quanto que ficar na vítima é muito mais, entre aspas, parece que é fácil, porque aí eu não me responsabilizo por nada, o outro faz. sim, Só que a gente isso, fica naquele buraco e a gente não sai. E para exato, sair dali, a gente vai precisar olhar para dentro e ver o quanto lixo tem aqui dentro que eu preciso arrumar. E é bom, exato. porque é só quando a gente olha para dentro que a gente vê, né? Tem a música lá da Gal Costa que eu uso essa frase: cada um sabe as dores e as delícias de seu quê. Ponto. Exato. E eu consegui sair desse lugar pelo perdão. Então, o perdão, eu digo assim, às vezes as pessoas confundem. Ah, mas eu vou precisar voltar para essa relação. Não é isso. Eu não voltei para essa relação. Eu não quero essa relação mais para mim. Mas eu voltei para mim mesma. Eu voltei para entender quem eu era no universo, na vida, qual era o meu propósito, sabe? Me conectando comigo mesma e fui buscando o caminho do autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento, Sol, é maravilhoso. Caminho de você conhecer quem você é, qual é o seu temperamento, o que faz você sair do trilho, o que faz você o que tira a sua paz, o que agrega para você. Eu comecei a olhar para mim, comecei a cuidar cuidar da minha saúde emocional, cuidar da minha saúde física mesmo. Dei alguns passos, coisas que eu tinha sonho de fazer antes, não fazia, ficava sempre protelando, sempre deixando para depois. Comecei a focar nisso. Fui dando passos, comecei a estudar mais, estudar melhor, me aprofundar. Comecei a estudar sobre relações, comecei a entender de pessoas, comecei a entender de família, comecei a entender do que também influencia as outras pessoas em relação ao que eu faço que atinge outras pessoas. Comecei a entender qual é a linguagem do amor da outra pessoa, porque às vezes a gente ama a pessoa numa linguagem que não é a dela, e aí ela não se sente amada. E comecei enfim, trilhar esse caminho de investir em mim. É sempre a questão do foco, né? Eu digo assim que o foco, ele é muito importante a gente pensar. Tudo que você põe foco, cresce. Tudo que você põe energia, cresce. E eu ouvi uma frase super interessante, que agora eu lembrei, que é assim, que a energia, ela é um fator escasso na natureza só. Então, quando a gente põe energia naquilo que não deveria pôr, vai faltar para o que realmente faz sentido, vai faltar Sim. energia. Então, o ideal é colocar energia naquilo que vai agregar para você, naquilo que vai somar no que você quer ser, na sua essência de pessoa, de mulher. Então, eu comecei a focar nisso, focar no meu trabalho, focar em mim, no meu autoconhecimento, fui buscando, fui fazendo várias experiências de autoconhecimento. A fé é essencial. A fé, assim, é meu sagrado, é a minha conexão com o Pai. Por isso que eu sempre me apresento como filha amada do Pai, porque eu entendi que quando a gente se sente amado realmente pelo Pai, pelo nosso Pai Celestial, os outros amores que nós vivemos, que são importantes, porque nós não nascemos para viver sozinhos, mas eles tomam o lugar certo na hierarquia da vida, sabe? Aí você começa a colocar ordem na sua vida, Deus primeiro, família segundo, depois o trabalho, depois. E assim você vai colocando ordem. E quando a gente tira as coisas da ordem, é a hora que vem o caos.
Por quê? Porque tirou, colocou, entrou a Inverteu. desordem, Pois é, né? Então, inverteu. o que eu trouxe no início, né? Que você fala, eu sou mãe, eu sou filha amada de Deus. E eu também, assim, acho que como você e uma grande maioria inverte. Primeiro a gente coloca o trabalho, depois a gente Sim. coloca a família, e a gente, Isso. Deus, se der, eu vou eu não sou contra nem a favor, mas assim, não for no domingo ou um dia durante a semana, eu vou numa missa, eu vou num culto, e aí só É, fica aquele um dia na semana durante um período. E não é essa isso. conexão com Deus, com o que a gente acredita, eu faço ela o tempo inteiro. A hora que eu Sim. acordo, durante o dia, sinto alguma coisa, eu paro, volto para dentro. Isso também é essa conexão com Deus. A gente precisa ter uma religião específica. Isso. Voltar para essa casa, né? Essa casa, o simples fato da gente estar vivo e respirar, né? Quando a gente respira, a gente traz a vida para dentro de nós. Quando a gente solta o ar, a gente flui através da vida. Então, essas Sim. conexões a gente perde, a grande maioria, né? E eu que sou terapeuta, eu vejo isso, a grande maioria tá tudo invertido. Não tenho tempo Sim. de parar para meditar. Eu falei, então, se você não tem tempo para parar de meditar, então já vou dizer que o seu tempo está colocando seu tempo de uma maneira equivocada. Porque sua vida está o caos, então precisa, como você falou, né? É preciso inverter essas ordens. As ordens estão Isso. completamente invertidas. Como é que você foi chegando nesse lugar, velho? Foi a sua conexão com Deus? Foi alguma religião? O que que você entendeu que foi essa virada de chave? Assim, a religião com certeza que me ajudou bastante. Eu sou assim bem, respeito todas as religiões, sou católica e essa conexão mesmo é muito mais do que ir na igreja, sabe? Eu vejo assim que às vezes a pessoa ela coloca checklist, né? Tem que fazer isso, e ir na igreja, checklist, já foi. Às vezes você está na Vai igreja. e vira. É como se você fosse um turista, né? Pegou, Você. vou visitar tal cidade, check ali. Tá. Tarefa da semana. Ir ao culto, ir à missa, ir a algum lugar, né? Algum lugar. Não, Isso. fui. Obrigação feita. Pronto. Parece prova de Obri- escola. Passei na prova. Exato, exato. Então, assim, e isso é muito pesado, gente. A gente não pode agir assim, no Fica automático como uma dessa forma. obrigação, mais uma Fica obrigação. como. E às Entra vezes no a pessoa peso, né? fica peso, e as pessoas estão na igreja, mas ela não está, ela não está em estado de presença. Porque não foi de coração aberto, não foi assim querendo, sabe? Eu vejo assim, pra mim, como eu faço hoje, né? Assim, vou dar um spoiler aqui abriu meu, minha forma de fazer. Hoje, quando eu vou à missa, eu sempre vou me preparando antes, falando assim, Senhor, fala comigo, meu coração está aberto. Fala comigo, e assim, naquele estado, buscando aquele estado de presença, estar ali, você e Deus. Estou dizendo quando você vai no templo, mas lembrando que nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Então, quando a gente está com a gente, fazendo o que for fazer também, está em estado de presença. Então, eu fui vivendo isso, sabe? Eu fui vivendo a religião de forma profunda. Fui me aprofundando até na minha própria fé mesmo, me aprofundando naquilo que eu professo, me aprofundando em mim mesma na leitura diária da palavra de Deus. Nossa, me ajudou demais. Livro de Eclesiástico, ai que delícia! Eu falo que livro de Eclesiástico é um aprendizado, assim. Uma hora é bolo de chocolate, outra hora é limão. Uma hora é para ficar azedo, mas você sentir que precisa, né, daquilo, outra hora é para saborear. Mas é assim a palavra de Deus. O Deus Pai é um pai. Você que é mãe, você que é pai, você sabe o que eu estou falando. Você não vai dar para o seu filho um prato de chocolate todos os dias, porque você vai matar seu filho. Agora, se você der para ele, o que que você vai dar? Você vai dar muitas vezes um legume, uma Brócolis, verdura, uma carne, uma coisa que vá nutri-lo de fato. E um dia ou outro você dá um chocolate, você dá até um agrado, mas o que vai nutrir é realmente o bom alimento. E assim é Deus conosco também, né? A conexão do sagrado conosco. Ele muitas vezes traz algumas coisas que a gente não quer enfrentar, mas que a gente precisa enfrentar. Eu digo assim que a palavra de Deus, o livro sagrado, ele é para nossa transformação, não é para nossa informação.
Ele não está para a gente acumular conhecimento, acumular coisas como livros que a gente lê e vai lendo e vai acumulando. Muitas vezes a gente nem põe em prática. Não, ele é para nossa transformação. Então, eu comecei a olhar dessa forma, comecei a olhar o livro sagrado, a leitura diária da palavra de Deus, como um livro de transformação. E eu comecei a dar pequenos passos, porque é sempre pequenos passos só. Às vezes, já viu as pessoas que começam a fazer dieta, já faz tudo de uma vez só, eu quero tudo, quero para ontem, aí não prospera. E Eu aí vejo que é sempre na não perde constância. peso, você começa a ir na academia, aí hoje você pega 1 quilo, aí você já olha a pessoa na academia que já pega 10, você fala, meu Deus, só se eu vou Isso, chegar lá, calma, uma hora vai isso, chegar, de passo em passo. E isso que você está trazendo é sim, muito importante, essa questão do imediatismo. Eu começo hoje, eu já quero ter resultado amanhã. Né, que isso, né, eu falo muito nessa coisa da criança, criança que quer tudo para agora, para ontem. isso, Ainda mais nesses tempos de hoje, eu acredito que isso se intensificou com a chegada da pandemia, que ficamos todos é, pelas telas, e isso sim, acabou sendo mais intensificado. Então, o que eu sim, vejo muito disso hoje, as pessoas sofrendo muito de ansiedade, porque eu vejo a outra pessoa fazendo, e eu tô aqui, não tô tendo resultado, não tô fazendo, e tô todo mundo tendo resultado, seja para emagrecer, seja para academia, seja resultado no trabalho, resultado nas áreas, na sim. família, numa área. Como é que você vê isso, Vé? Eu vejo que precisamos suportar o processo. Então, o foco é no processo. Foi assim comigo. É assim comigo. Porque, lógico, eu estou também, eu estou em evolução. Eu não parei aqui, não. Eu estou falando de uma parte da minha vida que eu consegui superar pelo perdão. Mas todos os dias eu estou me superando. Tem desafio todos os dias, como todo mundo. E como que eu vejo isso? Eu vejo assim, eu fico sempre focada no processo e tenho uma base de comparação comigo mesma. Então eu sempre olho o eu de ontem e o eu de hoje. E aí eu vejo assim, e aí eu comemoro. Olha, é isso aí, Vera Lúcia. É isso aí, Vera Santos. Vai em frente que você conseguiu. Você conseguiu. Lembra que você não conseguia isso? Lembra? Então, você conseguiu. Então, você falou uma coisa muito importante, só. As pessoas estão olhando sempre para o jardim do outro. O jardim do outro é mais verde do que o seu jardim. É porque o jardim do outro é regado. Não é Então, abandonar. o vizinho está regando o seu jardim. Por isso que ele ficou um pouquinho mais verde. Mas tenta regar o seu também. Tenta regar o seu e olhar para o seu. Você vê que ele vai ficar verdinho também. Então, eu trabalho dessa forma. Hoje eu vivo assim. Eu sempre olho e quando a gente olha pessoas que a gente vê, nossa, tem uma boa performance, uma pessoa que a gente admira, não é proibido. Aliás, as pessoas, elas são inspiração para nós. A gente tem que olhar no sentido positivo de que se fulano conseguiu, eu também consigo. E sempre olhar dessa forma, sabe? Como tem até uma frase que diz assim que uma pessoa disse para mim que eu achei super interessante: quem admira, mira. Então é super Exatamente. interessante. Se você admira, mira nessa pessoa, o que que ela tem? Poxa, eu gostaria de desenvolver essa área da minha vida, essa área está um pouco. Eu gostaria de. O que que ela faz? Eu vou modelar. É a questão da modelagem. Então, podemos modelar. É diferente, né? De eu admirar alguém e olhar para aquela pessoa, eu também sempre pensei assim, se o outro conseguiu, eu tenho 2 braços, tenho coração, tenho pulmão, tenho 2 pernas, tenho intestino, rim, olhos, eu sou um ser perfeito comum. Então, que Sim. habilidades que eu preciso desenvolver para chegar? Ao invés, o que que a grande maioria faz, né? Às vezes a gente também Uhum. faz, mas sai logo do seu lugar. Eu olho para outra pessoa, então eu vou olhar para a Vera, nossa, ela conseguiu, e ai, eu não, tá vendo? A É. vida da Vera é a vida certa. E a minha vida é a vida errada. Aí teve uma vez que aconteceu comigo, e aí veio um insight, acho que veio uma voz, não sei, minha intuição, sei lá, Hum. um ser maior falou assim: então tá bom. E aí, então se eu acho que a sua vida é a melhor e a minha vida é errada, então a sua é a certa, eu sou eu. Quem que me criou? Deus criou eu e criou você. Então é como se eu virasse para Deus e falasse: olha, Deus, você me criou errado. Então a Você gente fez errado. A gente quer ser maior que Deus. Quando a gente compara Verdade. outra pessoa e a gente se acha menor. Então, é como se Sim, Deus tivesse me feito errado. E Deus não erra.
Eu que sim, estou sim, olhando para o lado errado. Em vez de olhar, sim, nossa, essa velha conseguiu sair, né, de um divórcio, conseguiu sair daqueles sentimentos que todos nós temos, né, de raiva, culpa, medo, vergonha, injustiça, sim. e conseguiu o perdão. Como que ela fez? Você trouxe uma frase, Uhum, né? Você falou, sim, você falava todas as manhãs, Deus me ensina a perdoar. sim, sim, De sim. repente, você sabe, então, já é uma coisa para gente, para as pessoas te modelarem. Quem está no Sim, processo e não consegue perdoar, me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina. Vai me mostrando. Ou me mostra, né? Me mostra como sim, faz. sim, sim. Mas essa decisão de perdoar, ela vai tomando, da mesma forma que a palavra, ela toma a sua vida. As palavras, elas têm poder. Então, isso já foi comprovado cientificamente, inclusive. Então, quando eu digo me ensina, eu me coloco nesse lugar de submissão ao sagrado, ao maior, a Deus. É claro, gente, ele é um pai amoroso, está pedindo para ele te ensinar, ele vai te dando a graça, ele vai te dando a graça. E depois, e eu vejo muitas mulheres neste lugar, porque um divórcio, uma separação, muita coisa é envolvida nesse processo, inclusive os filhos. E aí eu vejo assim, muita gente fazendo alienação parental, sabe? Muitas pessoas assim, separando os pais dos filhos. Meu foco sempre foi assim, separar essa relação. Então, uma coisa é a relação marido e mulher e uma esposa, né? Casamento. Outra coisa é a relação pai e filho. Então, eu sempre busquei trabalhar isso de maneira a aproximar sempre os filhos do pai. De maneira sempre aproximar, sempre aquilo que é errado, eles vão entender depois, quando forem adultos, com o pensamento deles, aí eles vão ter que tratar a história deles, também vão ter que perdoar. Enfim, Vão tirar suas conclusões. suas conclusões, mas nós, enquanto mãe, isso é um recado que eu dou para todas que estão me ouvindo. Eu sei que não é fácil, perdão. Eu sei que não é fácil, é desafiador, porque o nosso sentimento está em jogo, está na mesa, e a gente fica às vezes com raiva, tudo, mas trabalha isso, coloca a positividade nos sentimentos dos seus filhos em relação ao pai ou à mãe, né? Nós estamos falando aqui dos dois lados. Não, nunca faça aí esse processo de alienação parental, de separar, porque isso faz falta na história do seu filho. Seu Sim. filho vai precisar disso, vai precisar dessa história. Ele vai precisar, justiça com ele, sabe? Não afastar ele do pai, afastar da É o mãe, que eu falo, né? por Quem se divorcia é o casal, não é o pai e a mãe, né? isso, exato. Mas às vezes as pessoas se perdem nessa relação, mas volta para o centro. Se você se perdeu, fala, nossa, eu fiz isso, nossa, eu estou fazendo isso. Se você fez, se perdoa, ok, se perdoa, Deus perdoa, você se perdoa, começa de novo, sempre é tempo de começar. Mas se você está nesse processo agora, faça isso. Sabe? É o contrário, faça o contrário. Faça aproximar essa relação, sabe? Você vai ver que você colocando bons sentimentos no coração dos seus filhos, você vai colher frutos. Hoje eu tenho filhos adultos. Hoje eu tenho uma filha de 24 anos e um filho de 20 anos. E esse meu trabalho de aproximá-los sempre do pai, eu sempre fiz isso, sempre faço até hoje. Se precisar fazer de novo, faz de novo. Mas esse trabalho volta para você, sabe? Você colhe os frutos, você colhe em respeito, seus filhos te respeitam, os seus filhos olham para você diferente, porque o mal, ele nunca é bem reconhecido quando você planta uma sementinha que não é boa. Agora, quando você planta uma sementinha boa, você não sabe que hora que vai florescer. Mas você sabe que está ali plantadinha. Uma hora vai florescer e você vai ver o fruto, você vai ver as flores, você vai ver o resultado daquilo que você plantou. E eu fiz essa experiência, sabe, Sol? Eu quero compartilhar aqui porque eu fiz essa experiência. Não foi fácil para mim. Tive que passar muitas vezes até por em cima do meu orgulho, mas é uma causa maior. Qual que era a causa maior? Os sentimentos e as emoções dos meus filhos. Eu queria que fossem muito boas esses sentimentos, essas emoções dos meus filhos. E aí, graças a Deus, consegui isso, essa dádiva, foi uma graça de Deus, mas começou com uma decisão. É uma graça que começa com uma decisão e Deus vem e nos dá a graça dele, né? Nos dá assim, a capacidade para isso. Mas para que ele dê, a gente precisa decidir primeiro.
E toda vez que a gente decide plantar uma semente do bem, nós vamos colher essa semente. Nós vamos ver essa semente, sabe? Crescer. Nós vamos ver, nossos filhos vão ver, nossa geração futura verá. Então, eu sempre passo isso para as pessoas no sentido assim, de que faça do limão uma limonada. Faça desse momento de sofrimento algo bom, porque se o sofrimento é inevitável, encontre sentido nisso. Encontre sentido. Qual o sentido? Sentido talvez seja o sentido de você crescer, como foi para mim. Me crescer, assumir o protagonismo da minha vida, me desenvolver. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Estou muito em processo de transformação ainda, porque é a vida toda, com toda certeza, a vida toda. Mas agora estou construindo uma nova profissão. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre isso. Trabalhei 30 anos como contadora no escritório de contabilidade. Sou muito grata à contabilidade tradicional, que me ajudou muito e que, inclusive, foi base para o trabalho que eu faço hoje. Hoje eu sou mentora de empresas familiares, então eu trabalho o processo de sucessão das empresas familiares hoje. É uma vertente da contabilidade, é também, eu fiz uma transição de carreira dentro da própria carreira, dentro da própria contabilidade. Fui estudar, como eu falei, as relações humanas, fiz logoterapia, que é a ciência que estuda o sentido da vida, somada aos 30 anos de experiência em contabilidade ao lado de empresários, sabendo das dores que esse público enfrenta, principalmente as empresas familiares, com as relações familiares que sempre muitas vezes cheias de conflito, cheias de questões para resolver, com problema de diálogo, enfim. Aí criei uma nova profissão. Hoje eu sou mentora de empresas familiares para o processo de sucessão. Eu trabalho hoje tanto as relações familiares quanto a preparação dos herdeiros, a preparação da empresa, a identificação dos herdeiros, as relações para a empresa familiar, como que a gente divide essa relação, como que a gente separa essa relação familiar. Mas veja, tudo que eu passei também me deu base para um novo trabalho. Então, fui estudar as relações familiares, mas precisei sentir também a dor de uma ruptura familiar. Então, ou seja, Vejam que nada. então você sabe como é essas rupturas familiares, né? No seu caso, não foi por conta de herança, né? Então a gente escuta tantas Sim, histórias, né, de rompimentos familiares por conta de herança. E aquela questão, né, que a gente já tinha conversado anteriormente, né? Então, quanto que a nossa criança interior se sentiu ferida, magoada, injustiçada, né? Rejeitada, sim, abandonada. E a sua história, eu tenho certeza que contribui para o seu sim. trabalho, porque você viveu na pele, né, essa ruptura familiar. Sim, sim, com certeza. E hoje eu vejo como é importante a questão familiar. O nome da minha empresa, por exemplo, é VS Ativo. É VS de Vera Santos Ativo, porque eu entendo que as pessoas, elas são o melhor ativo das empresas. As pessoas são o melhor ativo da empresa. E são esses ativos de pessoas que vão conquistar o ativo financeiro e monetário das organizações. E quando a gente põe ordem nisso, coloca as pessoas primeiro, depois os processos, depois a empresa, aí tudo dá certo. É aquela questão da ordem, sabe? Colocar tudo na ordem correta, Hum, né? E nas empresas familiares isso acontece muito, a inversão de papéis, as pessoas confundem tudo. O fundador, que é o dono da empresa, é o patriarca, ele também é pai, e aí ele quer trazer a paternidade para dentro da empresa, e aí os filhos já são sócios. Então já não são mais crianças, e aí ele quer ter um controle. A gente nunca tem controle sobre o outro, a gente tem controle sobre a gente mesmo. O outro a gente inspira. O outro, nós somos o líder, né, do outro. E o líder é aquele que inspira, é aquele exatamente. A gente lidera pelo que exemplo e pela inspiração. conquista pelo exemplo, exatamente. Então, com isso, a gente trabalha essa divisão de papéis, porque é aquilo. Às vezes, o patriarca, o fundador, está tanto no negócio, tanto ali, tanto ali, tanto ali, que a vida tá rolando aí e ele não tá nem percebendo. Muitas vezes a família está dividida, já atendi casos de família totalmente.
desestruturada por conta dos negócios da empresa. E como eu trabalhei muitos anos ao lado de empresas, empresas familiares principalmente, eu percebi o quanto é importante cuidar dessas relações primeiro. Como eu falei, o ativo da empresa, o melhor ativo são as pessoas. Cuidar das pessoas e das relações, porque o resultado ele virá quando as pessoas estão tratadas, porque nós, as pessoas não são máquinas de fazer resultado. As pessoas são pessoas que têm sentimentos, que, né, você vê quando você chega o seu colaborador na empresa, ou chega o seu filho na empresa, o herdeiro, o sucessor, alguém, ele chega na empresa, ele é uma pessoa, ele não tem como deixar lá fora o que ele está vivendo. Não, ele precisa muitas vezes ser acolhido. E tudo isso são situações que a gente ensina para as empresas. Nesse treinamento empresarial, aí, esse tempo todo que eu trabalho com treinamento para as empresas, treinamento de liderança, treinamento de sucessão, eu percebo muito isso, que muitas vezes precisa vir uma pessoa de fora, até para mediar essa relação. Eu atendo clientes aí que a gente precisa conversar com as partes de forma até isolada, nosso trabalho é assim, a gente entende o propósito de vida de cada um, traduz isso numa linguagem acessível, vamos dizer, como se fosse um tradutor de línguas mesmo. É o tradutor da língua das emoções. Traduz isso para o patriarca, e o contrário também, traduz para o herdeiro, até as partes conseguirem realmente ter um diálogo fluido, um diálogo empático, um diálogo bacana. Aí sim a gente ensina como fazer isso, trabalha nesse processo da sucessão, identificação também do propósito de vida de cada herdeiro, enfim, de maneira com que seja leve, seja fluido, seja bom para todos. Porque não adianta a gente colocar sujeira embaixo do tapete. Uma hora as coisas virão. E o que eu percebo é que as empresas familiares, elas precisam dessa parte neutra. Nós atuamos como uma parte neutra nessas relações. Aquela parte que não tem partido de ninguém, né? A parte que vai levar É, realmente o que deve ser levado. que é o que precisa, né? Sim. Vera, nosso papo aqui, olha, já passou aqui, se deixar, ficaria aqui com você horas e horas. De tudo que você Uhum. está trazendo aqui, para mim, o que ficou mais reforçado, né? Essa coisa que você traz dessa conexão que é importante a gente ter, independente Sim, se é na sua área pessoal, independente dessa questão que você traz, né, para o seu trabalho, o quanto que essas nas empresas também a ordem também fica distorcida, fica tudo desorganizado. E essa conexão com o divino, e principalmente essa questão do perdão, que eu acho que também deve ser sim, uma coisa que você deve levar, que acho que você leva, né, nas suas sim, mentorias, né? sim, Ali na gestão de conflito de família, de repente, um irmão precisa perdoar o outro irmão, ou, né, o filho precisa perdoar o pai precisa perdoar o filho, ou é a mãe, essas questões de perdão. Tudo isso, eu acredito que você deve levar. Esse é o seu grande aprendizado de tudo isso que você viveu? sim, sim. Esse é meu grande aprendizado. De tudo que eu vivi é sair do vitimismo, assumir o protagonismo através do perdão. Então, isso é muito forte para mim em todas as relações. E finalizando essa questão do perdão, quando está escrito lá no livro sagrado, na Bíblia, quando você deve perdoar 70 vezes 7, 7 é o número do infinito na Bíblia, porque a gente tem que perdoar sempre. Perdoar sempre é sempre que vier aquele ressentimento, sempre que vier na memória, porque às vezes vem, fica um resquício e vem aquele sentimento e você decide de novo, perdoar de novo. Lembrando que o perdão é um presente maravilhoso que você dá para você, Sim. porque não é por merecimento da outra parte. Na verdade, é porque você merece paz. Não existe paz fora do perdão. Ninguém fica em paz se não liberar o perdão e não reconstruir dentro de você essa relação. Entende? Você se desvincula da pessoa. O perdão faz a gente se desvincular. Quando a gente não perdoa, a gente fica vinculado E como como se se fosse tivesse uma um nó, gaiola, né? Eu falo, o uma perdão, ele prisão. é um cabo, né? Que você puxa para lá e Sim, para cá. A hora que você é, solta, o que a pessoa vai fazer com aquilo já não é mais com a gente. A gente, sim, como eu falo e você trouxe, a gente não controla o outro. Eu controlo o meu, isso, então eu solto.
E aí a vida fica mais leve. O que o outro vai Sim, fazer com o que aconteceu, aí ele resolve da forma dele aqui. sim. E não tem a ver com merecimento, viu, Sol? Não tem a ver. Não, não cabe a você julgar se fulano merece ou não perdão. Você simplesmente solta, igual você Eu disse, falo só, solta. solta e segue. É, Pronto. E aí sim, você consegue voar. Aí com as asinhas curadas, você consegue voar, você é porque fica aquele consegue. peso, né? Você quer, o passarinho quer voar e fica uma coisa presa aqui, você bater asa e ganhar o voo. Exato, isso mesmo. Vera, olha, sua história é maravilhosa. Muito obrigado por ter tido essa coragem de vir contar nessa a sua história, como você trouxe aqui no início. Essa história sua, que ela é tão bonita, e principalmente que ela é tão sagrada, porque somos filhos do Criador, né? Você falou que é filha Sim, amada, sagrada dele. E as nossas histórias a gente precisa começar a valorizar e honrar, porque tudo é um sim, sagrado e tudo tem esse grande aprendizado e sair desse lugar, né? Do sim, vitimismo. Ai, aconteceu comigo, você não sabe da minha história. Tanto é que todas as histórias que eu trago aqui são sempre mulheres protagonistas, que entenderam que aconteceu algo na vida e que aquilo ela precisou transformar, transmutar, né? Porque aqui, né, aqui no nosso Pode Contar não é lugar de vitimismo, é lugar sempre de protagonismo. Então, obrigada. Se vai. quiser deixar uma mensagem final, Olha, a mensagem, acho que a gente já falou bastante ao longo dessa conversa. A mensagem é: saia do vitimismo, assuma o protagonismo. E aí, e aí você consegue fazer, porque aí é com você, não é com o outro. Sempre assim. E aí eu convido você que está passando por esse processo, ou já passou. Não sei se você vai ver esse podcast daqui 1 ano, daqui 2 anos, não sei. Mas se você fez essa experiência do perdão, conforme a gente conversou aqui, escreve aí nos comentários. É importante a gente sim, compartilhar. Porque você ajuda outras pessoas a também fazer a experiência e ver que é possível. É possível. com certeza, com certeza. Então, Vera, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela sua história. E se você gosta de histórias assim como essa da Vera e tantas outras que tem aqui, o nosso Pode Contar, compartilha, curte, leva essa mensagem para mais pessoas, porque a história da Vera que ela trouxe, a gente sair do vitimismo, assumir a responsabilidade da nossa vida nem sempre é tão fácil, mas é possível. E principalmente, né, se perdoar e, consequentemente, perdoar o outro. Então, a gente tá tantas histórias às vezes, ruins que a gente ouve aí de tragédias. Então, vamos compartilhar histórias tão bonitas e tão inspiradoras como foi essa da Vera. Então, compartilhe e curte para outras pessoas também, para que elas também tenham acesso, assim como você, a todo esse conteúdo aqui da história da Vera e de tantas outras histórias que tem aqui. Vera, beijo para você, muito Um obrigada. beijo. Um beijo para você também que esteve aqui com a gente. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.